complicada. Então, acho que o importante aqui é esclarecer dúvidas. Deixa eu te perguntar, o que te levou a entrar na área da ciência, digamos assim? Sim. A área da ciência, na verdade, me fascina desde que eu era criança. Quando eu era pequeno, eu gostava de brincar de super-heróis. Enfim, eu sempre era aquele que ficava no laboratório, essas coisas assim. Então, desde pequeno, me fascina. Mas aí eu fui crescendo e durante o ensino médio, eu fiz o meu ensino médio aqui na Escola de Sinodal Ibrubá. Eu tive muita influência dos meus professores e eu comecei a ter muito gosto por matemática, física, biologia, e eu tinha certeza que eu queria seguir uma carreira científica. E aí, quando eu estava no terceiro ano do meu ensino médio, pesquisei carreiras e encontrei o curso de biotecnologia, que é um curso que por enquanto existe em algumas universidades federais aqui, do estado, no caso. E é um curso que forma cientistas, seja para eles atuarem na área privada, seja para eles atuarem na área pública. E com ênfase, óbvio, em ciências biológicas. Mas que o mais importante, eu acho que da nossa formação e graduação é a parte de formar um pensamento crítico e científico, que é algo bem complicado, mas e que exige muito detalhamento numa formação de uma pessoa. Sim, até tu estava comentando ali a respeito da questão do surto, né, da Covid agora. Para quem é leigo e quem não entende também, eu me lembro quando começou essa história toda da Covid-19, se falava, tá, mas o vírus ele é orgânico, não é? Ele é um vírus, ele é um fungo. O que seria, né, com o teu embasamento, com teu conhecimento, como tu descreveria o tal Covid-19? Claro. Inclusive, muito obrigado pela pergunta. É algo que eu queria ressaltar nessa entrevista. Desde o início da pandemia, a gente tem ficado muito em casa, enfim, tem diminuído o contato social. E eu queria, inclusive, perguntar para os ouvintes quem dedicou 5 ou 10 minutos do seu tempo para pesquisar seriamente o que é a pandemia, o que é um vírus e por que da gente estar nessa situação. E claro que não é algo fácil, precisa de algum entendimento básico e avançado. Então, gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para esclarecer e também para estimular as pessoas a sempre pesquisarem, sempre se informarem e sempre checar suas fontes, sempre olhar da onde elas vêm e por que elas vêm. E principalmente fazer isso antes de emitir uma opinião ou compartilhar a opinião de alguém. Sempre checar as fontes, sempre o que eu falar, checar as fontes, checar de onde vem. Isso é muito importante. Mas agora, para esclarecer para as pessoas, então, essa pandemia, então, é de uma doença que a gente chama de Covid-19. Covid-19 é uma abreviação para Coronavirus Disease 2019. E ganhou esse nome porque começou ano passado em Wuhan, na China. Essa doença, ela é uma doença que a gente ainda não sabe o que causa. A gente não sabe se ela é uma doença pulmonar, que tem aspectos hematológicos, que seriam sanguíneos, uma doença sanguínea, que tem aspectos pulmonares, uma doença imunológica. A gente sabe que tem vários componentes, vários tipos de sintomas, vários quadros, e que esses quadros evoluem muito rapidamente e evoluem de formas muito diferentes. A gente não sabe se tem um background genético de cada pessoa, então é algo muito complexo a ser analisado. E essa doença, ela é causada por um vírus, então. Vírus é algo muito complicado em biologia de se definir, porque em biologia a gente define como vida alguns princípios básicos. Vida seria uma célula, que é o menor componente vivo, que mantém funções metabólicas. E todos os organismos são classificados a partir de suas células. Mas um vírus, ele é algo que não segue essa classificação. Ele não é uma célula. Ele não vive assim como os outros organismos, ele não come nada. Ele é um material genético vivo. Assim como a gente tem material genético, o vírus é um material genético que é envolto por algumas proteínas e está aí nas superfícies. Então, classificar ele como vivo e não vivo é algo que ainda é discutido hoje em ciência. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus. E, por que ele existe? Apesar dele não ser vivo, ele tem características de organismos vivos. Ele se reproduz, ele se divide e se espalha.
E para isso ele precisa de células. Todos os vírus, pelo menos parasita? todos... É um parasita. Um parasita obrigatório, na verdade. Sim. E todos os vírus que a gente conhece, na verdade tem pequenas exceções, mas eles são parasitas obrigatórios. Eles precisam invadir outro organismo e precisam das nossas células para se dividir, para ter um metabolismo, porque eles não têm nada além do seu material genético e alguma que outra coisa dentro da sua não célula, né? Da sua cápsula viral. Sim. Interessante. Uma outra pergunta até. Eu tô fazendo algumas perguntas que eu vi, até acompanhei ontem, né? Quando a gente falou que tu estaria aqui, o pessoal começou já meio que pedir algumas coisas. Qual a diferença? E, claro, eu já sei a resposta, mas deixar tu explicar o SARS-CoV e o Covid-19. O Covid-19, como tu falou, é uma abreviação, né? Pelo fato de ter sido... apareceu em 2019, mas o que seria o SARS-CoV? Porque tem vários, né? Isso. Pelo que se fala. Tanto que dizem que nós já pegamos o SARS-CoV alguma vez na vida. Claro. Né? E agora a gente tem essa outra, seria uma outra mutação do SARS-CoV, que seria a diferença entre eles. Claro. Então, aí existe uma classificação. Todos os seres vivos obedecem uma classificação que é constantemente revisada na literatura científica, enfim. E aí, bom, a gente agrupa em grupos grandes e vai diminuindo a classificação até a gente chegar no que seria espécie, que são seres que podem gerar descendentes férteis. Essa seria a classificação de espécie. Mas aí para vírus, como eu já falei, é uma coisa um pouco mais complicada, porque vírus não segue esse padrão de ser uma célula, enfim. É um organismo que tem uma organização diferente. Agora, a gente também classifica os vírus de acordo com o seu material genético, que é o que compõe ele. E aí, bom, o SARS-CoV-2, ele é da família de coronavírus. Então, ele é um tipo de coronavírus. Dentro dos coronavírus, existem vários coronavírus. Tem vários. SARS-CoV é um deles. SARS-CoV-1, que na verdade não tem um no nome, né? Porque foi o primeiro que existiu. Foi o que causou a epidemia de SARS, que é uma abreviação para Síndrome Respiratória Aguda Asiática, que também foi na Ásia, em geral. Sim. E que é algo que eles lidam muito desde 2004. E aí o SARS-CoV-2, então, recebeu esse nome por ele ter muitas características parecidas com esse SARS-CoV original. Sim. E aí é bom que tu me fez essa pergunta, porque muitas pessoas ainda compartilham essa ideia de chamar o vírus de vírus chinês ou de que possa ter tido alguma interferência humana. E não existe nenhuma evidência científica para isso. Que ele possa ter sido criado por humanos. Isso, exatamente. Vírus surgem na natureza muito facilmente, porque eles são uma forma muito simples de vida. E, bom, por que... Primeiro, a pergunta seria por que ele teria sido criado por seres humanos? Qual seria o fim disso? Qual o objetivo disso? E aí, segundo, existem vírus novos que surgem em todos os países do mundo sempre. E a diferença é que esse vírus tem um potencial pandêmico. E é algo que eu vou explicar mais daqui a pouco, eu acho, durante a live. Sim. Mas, bom, então, não existe nenhuma evidência para isso. Já foram feitas inúmeras análises genéticas. E como que a gente faz análises genéticas? Tem várias técnicas, enfim. E a gente compara com os vírus outros que existem. E ele é muito próximo, então, desse SARS-CoV-1. Ele é muito próximo de vírus que afetam outros animais, como morcegos, como pangolins. Pangolins é uma espécie de tatuzinho que tem na Ásia. E, bom, a gente ainda não conseguiu definir de onde que ele veio, como que ele veio, mas por ele apresentar todas essas características muito próximas a esses outros vírus de outros organismos, ele veio de algum deles. Sim. E o potencial pandêmico dos coronavírus, na verdade, é algo descrito por cientistas desde 2008. Todos os cientistas asiáticos que começaram a trabalhar nessas primeiras pandemias que tiveram de coronavírus viram que a próxima pandemia que a gente ia enfrentar provavelmente seria de coronavírus. Justamente pelo potencial infectivo dessa família de vírus. Já era previsto, praticamente. Já era. Inclusive, os países mais desenvolvidos do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, tinham planos de contenção para pandemias que vocês podem imaginar que não funcionou. Sim. Então, outra coisa que é importante ressaltar é que a gente precisa de muito investimento em ciência básica, porque é a ciência que nos leva a sobreviver a pandemias e a evoluir como sociedade. Muito bem.
Deixa eu abrir meu microfone aqui. O pessoal já está interagindo conosco aqui. A Lady pede se o vírus ataca os órgãos. É uma boa pergunta. O que o vírus faz, na verdade, quando ele entra no nosso organismo é se multiplicar. Todos os vírus fazem isso. O vírus da AIDS faz isso, o vírus da gripe faz isso. Para isso, ele precisa de uma célula viva. No caso da AIDS, as células que... Da AIDS não, a AIDS é a doença causada pelo HIV. E eu acho importante ressaltar os termos corretos. As pessoas, a AIDS e HIV tendem a achar que é a mesma coisa. A AIDS e HIV é a mesma relação que Covid e SARS-CoV. Sim. Um é o vírus, o outro é a doença. O vírus, quando entra no nosso corpo, ele precisa de algumas células para se dividir. Cada vírus infecta um conjunto de células. E o que a gente tem de danos no nosso corpo e que levam à evolução de doenças é causado pela multiplicação desses vírus. Eles vão se multiplicando e com isso eles vão danificando nossas células. Então, não é que ele afete órgãos, ele usa as células dos nossos órgãos para se dividir. E isso causa uma série de consequências. Por exemplo, no HIV, que eu acho que é um exemplo próximo que todo mundo conhece, se dividindo dentro das células do sistema imune, ele acaba com as nossas células do sistema imune e nos deixa com uma doença imunológica, que é não ter um sistema imune. E por isso a gente fica suscetível a várias infecções. Inclusive, na certidão de óbito de uma pessoa que contraiu HIV, está escrito SIDA, né? Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Isso. E aí vem a minha pergunta, Solon. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas é correto afirmar que as pessoas morrem de Covid? Sim. Então, só vou completar o meu raciocínio de antes. O que acontece com Covid-19 e o SARS-CoV-2 é que a gente já sabe que ele infecta 3 tipos de células, que são as células intestinais, as células pulmonares e as células nervosas. Em que ordem, como, por quê, a gente ainda está estudando. Se multiplicar nessas células causa muitos efeitos, mas a gente sabe que existe um componente imunológico muito grande na Covid-19, que seria o nosso corpo tentando reagir a esse vírus. Para qualquer vírus, não é interessante ele matar o hospedeiro porque ele perde uma fonte de células. Na verdade, muitas doenças virais são causadas pelos danos que o nosso corpo faz tentando aniquilar esse vírus. Então, principalmente Covid-19, a gente sabe que tem um componente imunológico muito forte, só que a gente não sabe se esse componente imunológico é a primeira resposta, e ele que gera respostas pulmonares, ele que gera respostas sanguíneas, ou se isso é uma consequência disso. Tanto que um dos tratamentos para pessoas graves é barrar essa resposta imunológica. E aí tu me fez uma pergunta, tu pode repetir, por favor? Se é correto a gente dizer que as pessoas morrem de Covid ou morrem em decorrência dos danos? Ah, claro. Sim. Porque a AIDS tem essa relação também, né? Sim, a gente sim. faz essa preocupação. A pessoa morreu de AIDS. Sim, e uma pergunta muito pertinente, na verdade, porque tem muita gente que não acredita no número de óbitos ou fala que a pessoa morreu de alguma coisa e aí... E tava com a Covid, né? Então, primeiro, a gente não sabe tudo que essa doença causa. Quando a gente faz uma autópsia numa pessoa, uma autópsia é um exame que revela aspectos anatômicos, que seriam do corpo, e fisiológicos de uma doença. Isso revela, por exemplo, infartos, problemas pulmonares, problemas cerebrais. Revela o mecanismo como a pessoa morreu. A forma como se chegou a esse mecanismo que é diferente. Então, se uma pessoa morreu de um infarto e ela estava com um coronavírus comprovado por um teste molecular, ela morreu em decorrência desse vírus. Não importa como, não importa se ela se recuperou ou depois ela teve um derrame, o vírus teve influência nessa morte. Por exemplo, uma pessoa com câncer terminal, ela contrai a Covid e morre uma semana depois. As pessoas questionam, tá, mas todo aquele histórico de doença que ela carregava foi resumido em causa mortes Covid. Claro, então, ótima pergunta de novo. Sim, inclusive, por isso que a gente agrupa pessoas em grupos de risco, que são pessoas que, pelo seu histórico de saúde, quando contraem o coronavírus, ou qualquer outra doença, na verdade, elas tendem a ter uma resposta
diferente da população normal e essa resposta geralmente ela está afetada pelas suas condições de doença. Mas é muito importante ressaltar que é provável que essa pessoa não morreria porque ela está em tratamento, enfim, dessas suas condições prévias, e a presença do vírus ali ressaltou essas condições e gerou uma resposta que foi incontrolável e ela acabou morrendo. Então, sim, a morte foi causada pelo vírus ou por decorrências do vírus. E também outro ponto importante a ressaltar é que, mesmo que essa pessoa estava doente, é uma pessoa que, se não tivesse pego o vírus, ia viver anos mais, talvez. Então, um dos aspectos mais tristes dessa doença é que ela é evitável. E ela é evitável com cuidados simples. E a gente não está sabendo, principalmente em Ibirubá, ter cuidados simples. Exatamente, eu vejo que o Solon tem se manifestado quase que diariamente em redes sociais aí, Solon. Sim, sim. Bom, a minha manifestação, na verdade a manifestação dos cientistas em geral, começou no início da pandemia justamente porque as pessoas não conseguem lidar com esse fluxo de informações e de onde tirar informações corretas. E, infelizmente, a gente sabe que dentro da pandemia, por se tratar de uma questão de saúde pública, envolveram aspectos políticos na decorrência e na condução da pandemia. E o que a gente ressalta como cientistas é que a ciência sempre deve ser ouvida. A ciência não tem lado político. Os fatos não tem como negar um fato. Então, a gente sabe que precisa desse engajamento dos cientistas com a população, para que a população entenda que ela precisa tomar os cuidados e ouvir as pessoas certas. Que não é ouvindo aquilo que é conivente com o que ela pensa, ou que ela leu assim em qualquer lugar e ela achou que é o jeito certo de se agir, que é o certo. Nós, como cientistas, expomos fatos, analisamos fatos. Se em algum momento algum político, alguma situação ignorou isso, é porque o político foi burro, a situação foi mal conduzida. Porque a ciência expõe fatos, não tem lado político. Muito bem. A Vanessa Votrich, parabéns, Solon, orgulho de todos os professores da família Sinodal. Você estudou no Sinodal aqui? Isso, sim. A Vanessa, inclusive, um abraço para ela. Faz tempo que eu não vejo. Legal. A Fátima Batista também, boa explicação, ela escreve aqui. A Lisiane Silva, quais os verdadeiros sintomas da Covid? Então, é uma ótima pergunta e a resposta que eu tenho para a Lisiane é que a gente ainda não sabe. A gente está caracterizando essa doença. A gente sabe que, em geral, na população brasileira, pelos estudos que se fizeram, um dos principais sintomas é febre, outro dos principais sintomas é a perda de olfato, perda de paladar. E esses são sintomas que se apresentam no mundo inteiro. Mas como são sintomas que são afetados pela característica genética da população, os sintomas sentidos aqui no Brasil são um pouco diferentes dos da China, dos Estados Unidos, e a gente vai caracterizando eles. Então, hoje se sabe que é muito provável... Não, na verdade eu não vou usar essa expressão. É possível que, se tu apresentou sintomas muito próximos de uma gripe, tu possa estar com o coronavírus. Que são os sintomas mais comuns. Mas existem uma série de outros sintomas que algumas pessoas apresentam e outras não, e a gente ainda não sabe por quê. Solon, até eu tive alta da Covid-19 faz pouco tempo, né? E pra mim, tanto eu quanto a minha namorada, a gente teve a Covid. E eu, no meu caso, perdi o olfato e o paladar, ela já não, né? Mas os sintomas foram bem semelhantes, né? Tanto os meus quanto dela. Febre, aquela oscilação de temperatura ali, dor no corpo, tosse, enfim, toda essa questão. A pergunta que eu faço é para ti como cientista em relação à questão da imunidade, porque a ciência ela está bem
dividida se tu pode contrair uma segunda vez ou não. Alguns médicos dizem o quê? Não, o que pode acontecer, né, é tu criar um anticorpo durante um determinado período e esse anticorpo ir perdendo a força e tu se contaminar novamente. Outros dizem que não, uma vez contaminado, se curou, tá tudo certo. E aí tem aquela terceira linha que dizem, não, o que acontece é que tua imunidade baixa pelo uso do antibiótico e tal, tem toda essa questão, leva-se alguns dias para te criar a imunidade de novo. Na tua visão, por mais que se é comprovado que se contamina uma segunda vez ou não, mas na tua visão como cientista, pela tua bagagem, tu acha que é possível uma segunda contaminação ou não? Ótima pergunta também. Eu acho que é importante explicar aqui um conceito estatístico, que é algo que a gente sempre precisa lidar quando a gente fala de populações. Quando a gente tem uma doença numa população, uma característica numa população, ela se distribui em médias. Por exemplo, a média da altura da população brasileira é 1,70 m. A maioria das pessoas vai ter em torno de 1,70 m, mas existem pessoas que são muito baixas, pessoas que são muito altas. Assim como existem essas características, que são variáveis pelos fatores genéticos, enfim, a resposta a essa doença também é variável. Por isso, então, dos sintomas, por isso, então, dos diferentes desfechos. O que acontece com essa doença é que o potencial infectivo dela é muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. Não existiu outro vírus na história humana que chegou a esse potencial infectivo com essa capacidade infectiva, que são coisas diferentes também. Então, esse vírus, ele se espalha muito fácil e ele acomete pessoas muito fácil. Então, a tua pergunta é boa porque sempre que a gente lida com muitos números de uma população, a gente encontra exceções. E as exceções, apesar de raras, acontecem. E quando a gente vai aumentando os números, as exceções vão acontecendo mais. Então, esses casos que tu comentou de segunda infecção são exceções. São casos muito raros. São raros, então. Acontecem. Na verdade, ninguém pode deixar de tomar os cuidados, porque ninguém sabe quem é um caso raro. Mas são exceções. E a questão imune, sim, é algo muito complexo ainda, na verdade, de se entender, porque a nossa imunidade, ela não é nem considerada um tecido, ela é considerada um sistema dentro do nosso corpo. Por isso que a gente chama de sistema imune. Sistemas dentro do nosso corpo, por exemplo, tem o digestório nervoso, é uma série de características de órgãos, de células que fazem parte desse sistema. Então, a nossa imunidade, ela não é só anticorpos. Anticorpos fazem parte de uma imunidade que a gente chama humoral, que seria uma imunidade que não tem células presentes. Mas a gente tem uma imunidade celular também, que depende de alguns tipos de células do nosso sistema imune. E a gente está aprendendo nessa doença que essa imunidade celular parece ser muito importante, talvez mais importante do que a imunidade humoral, que não é uma coisa rara em outras doenças, mas também não é tão comum. Então, a gente está aprendendo ainda sobre essas características da doença. Então, existe a possibilidade, né? Existe. Existe. Nesse Rara, conceito, eu acredito que existe também usando a mesma linha de pensamento, Solon, existe também a possibilidade de uma pessoa que já se recuperou da Covid transmiti-la de novo. Com certeza, e é um ótimo ponto porque existem outros casos de vírus que a gente sabe que infectam uma pessoa e eles não saem da pessoa. Por exemplo, herpes vírus, ele causa uma infecção na pele da boca e depois que a pessoa se cura, ele migra para o cérebro. E ele fica latente, escondido nas células nervosas sem causar nenhum sintoma. E, na verdade, a gente ainda está aprendendo sobre herpes vírus, que é um vírus que existe há muito tempo, a gente já conhece, e que existem algumas decorrências dele estar lá, e que, enfim, então, para essa doença que é nova, que há 1 ano a gente não existia, que a gente sabe bastante para uma doença que não existia há 1 ano, a gente sabe muito pouco ainda. Então, a gente não sabe se uma pessoa curada já eliminou completamente o vírus, se não existe a possibilidade dela ser um caso de exceção também, de ela guardar o vírus mais do que o normal, do que as outras pessoas. E, como eu falei, um dos grandes aspectos dessa doença é o potencial infectivo. A gente infecta muitas e muitas, muitas pessoas
E aí vão aparecendo casos de exceção e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, né? Maristela Fitarelli também, gratidão aí pela explicação, ela comenta aqui. A Suzana Timan, muito esclarecedor. Também o André Marcos Santos da Rosa, tem algum medicamento para tomar, Solon? Aí entramos em um tópico que na verdade já virou um tabu dentro da nossa sociedade. O que eu posso dizer para vocês? Doenças virais, em geral, a gente cuida delas cuidando dos sintomas. Por exemplo, todo mundo aqui já pegou gripe. Vocês tomaram algum remédio para curar a gripe ou vocês tomaram algum remédio para curar a febre, para curar a dor no corpo? Pergunto para vocês. São separados, né? Pois é, a gente não toma nenhum remédio para curar a gripe. A gente toma remédios para amenizar os sintomas e a gente espera que o nosso sistema imune cure a gripe por nós. Essa doença, por ser um vírus, a gente espera o mesmo jeito, mas por ser um vírus pandêmico e que está afetando muitas pessoas, a gente está procurando medicamentos. Bom, aí, como eu disse, essa doença ela é muito nova. Ela existe há menos de um ano. Então, a gente está pesquisando sobre ela há menos de um ano. Dentro dessas condições, não importa se existem médicos formados há 60 anos, pesquisadores formados há 60 anos. Tudo que a gente sabe é de menos de um ano. Se a gente não está constantemente revisando a literatura, a gente não está atualizado sobre ela. Sobre o coronavírus, hoje em dia saem 300 artigos científicos por dia. Nossa. E a gente precisa estar constantemente se atualizando com eles. E os artigos científicos, eles saem com um rigor, mas como está sendo muito novo, muito rápido e, não digo apressado, mas a gente está fazendo o possível para encontrar soluções, a gente está lidando com alguns problemas. Por exemplo, tem toda a questão da cloroquina, por exemplo, na nossa sociedade. E, bom, quando a gente começa a testar um medicamento, a gente começa pelas linhas mais básicas possíveis. A gente começa a testar em células separadas, sem nenhuma pessoa junto, em laboratório. Nessas condições, muitos e muitos medicamentos funcionam. Eu trabalho com oncologia. Eu testo alguns medicamentos. Muitos medicamentos funcionam. Quando a gente migra para uma escala maior, a gente começa a lidar com outros fatores. Porque quando a gente trabalha com célula, a gente trabalha com um tipo de célula. Dentro de um organismo, é uma situação completamente diferente. Tem aspectos de absorver o medicamento, de onde ele vai ser liberado, que precisam ser cuidados. Então, cloroquina, ivermectina, vários desses medicamentos que vocês ouviram têm comprovação in vitro, que é em células. Depois dessa etapa de testes, a gente pula para animais. Existem outros medicamentos que funcionaram em animais e que já se diminui muito os medicamentos possíveis. O que a gente fez nessa pandemia foi uma estratégia que se chama reposicionamento de fármacos. Eram medicamentos que a gente já usa para outras doenças, mas que a gente reposicionou para essa doença, ou seja, tentou usar para essa doença porque em células apresentou algum tipo de efeito. Nesse caso, a gente pode pular etapas, mas mesmo assim, a gente precisa da etapa final, que é testar em pessoas. Testes de medicamentos só podem única e exclusivamente ser feitos em hospitais e escolas, com uma equipe multidisciplinar encarregada pelos pacientes, cuidando da amostra, cuidando de como os pacientes chegam no hospital, como os pacientes evoluem e monitorando a cada momento. O que aconteceu com esses medicamentos, então, foi que ao longo da pandemia as pessoas ficavam doentes, não se tinha muito o que fazer, e nessa condição médica, muitos médicos acabam usando coisas que se chama off-label, que é sem comprovação, porque, claro, a atuação do médico é tentar salvar a vida. E vai aí, com o que tem. E aí, bom, não existe nenhum medicamento hoje para tratar essa doença. O que a gente sabe dessa doença é que ela se divide em o que a gente chama de 40-40-20. Se 100 pessoas pegarem essa doença, 40 não vão apresentar sintomas nenhum.
não vão precisar de nenhum acompanhamento, vão se curar sozinhos. Outros 40%, outras 40 pessoas, no caso de 100, vão apresentar sintomas leves a moderados, que seriam falta de ar, por exemplo. Vão precisar, talvez, de algum atendimento médico, mas também vão se curar. E os outros 20 vão apresentar um quadro grave. Vão precisar de acompanhamento, porque senão pode acarretar em morte. E desses 20, uma parcela vai chegar a óbito. A questão que eu quero explanar com isso tudo é que essa doença, apesar dela estar cometendo muitas pessoas, 80% das pessoas se curam sem nenhuma intervenção. E aí, nesse caso, a gente ouve muito que tal pessoa tomou tal coisa, tal pessoa, sei lá, administrou tal droga por tanto tempo. E o ponto é que essa pessoa ia se curar de qualquer jeito, porque 80% das pessoas se curam sem nenhuma intervenção. Então, quando a gente conduz um teste clínico para esse tipo de doença, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse caso tem que entrar no nosso cálculo. E quando a gente começa a testar o medicamento, a gente começa pelos pacientes mais graves, que são aqueles que possivelmente vão morrer daquilo, então a gente testa. E, por exemplo, a cloroquina, que é, acho que um dos tópicos do momento, junto com a ivermectina, ela foi testada e até hoje não existe nenhum trabalho que comprove que ela possa ser usada para prevenir ou para curar a doença. Aí, por algum aspecto político, por algum aspecto médico, ela vem sendo usada. O que eu posso dizer é que isso é inteira responsabilidade do médico e ele tem poder legal para usar isso, mas não tem nenhum respaldo científico. Não tem nenhum respaldo científico. E isso é muito importante, porque a medicina, a gente precisa reforçar o que é medicina baseada em evidências, que é como se faz a medicina. Nenhum médico pode chegar e fazer uma coisa da cabeça dele. Ele tem que fazer uma coisa que já foi testada, que já foi comprovada. E num caso extremo, por exemplo, se a pessoa não está num caso grave, é outra condição. Então, eu sei que a pandemia tem sido muito mal conduzida no Brasil nesse aspecto. E, bom, existem muitas diretrizes, todas elas estão perdidas, falta uma orientação geral. Mas o que eu posso dizer é que todos os conselhos médicos, que representam todos os médicos daquela determinada profissão e que tem um comitê científico para julgar e auxiliar a atividade dos médicos, nenhum recomenda nenhum medicamento para o tratamento ou para curar essa doença em nenhuma fase. Agora, eles recomendam medicamentos que não são nenhum desses que eu citei para tratar casos graves, para tratar sintomas, por exemplo. Que nem no meu caso que eu peguei a Covid, né? Começou com o tratamento da azitromicina, né? Com antibiótico. Aí o medicamento para febre, me fugiu o nome agora. Qual me fugiu o nome? Era o azitromicina para o antibiótico, um para febre, né? Caso desse febre, e o Decadron, que era para os brônquios, né? Eu optei pelo uso da hidroxicloroquina, acho que uns 4 dias depois, pelo meu cansaço. Tanto eu quanto a minha namorada, a gente tava assim, exausto o dia inteiro, uma coisa inacreditável. Se foi a hidroxicloroquina ou não sei, até porque eu acompanho muito, inclusive nós sempre falamos isso, né, Andrei? Essa questão que não existe nenhuma comprovação da cloroquina e da hidroxicloroquina. Inclusive hoje eu estava vendo um artigo científico que mais 2 estudos derrubaram a tese de que a cloroquina e a hidroxicloroquina estariam curando. Mais 2 estudos saíram hoje comprovando que não tem eficácia. No meu caso que eu tomei, eu me senti melhor na questão do cansaço, parecia que deu um pouco mais de energia. A minha pergunta é justamente nisso. Seria pelo efeito daquele medicamento no organismo ou porque ele estaria combatendo a Covid, né? Porque aí a pessoa tem aquele efeito placebo, né? Sim. De tomar e achar, não, eu tô tomando e isso aqui tá me curando. Mas na verdade o efeito de ter me dado um pouco mais de energia podia ser porque reagiu de outra forma no meu organismo. Seria basicamente isso? Então, é um ótimo ponto. Sim, então a resposta que eu posso te dizer é que eu não sei como tu usou o medicamento junto com outros medicamentos depois de algum tempo que tu já estava com a doença. Sim. E tu sabia que existia todo esse caráter
psicológico de funciona ou não, tudo isso influencia na tua resposta. E é por isso que a gente faz testes clínicos muito bem organizados em hospitais e escola, com uma equipe multidisciplinar, que é onde eles devem ser feitos. Porque aí todos esses pontos vão ser cuidados e provavelmente tu não vai saber o que tu tá recebendo. Sim, sim. Pra desenviesar a nossa resposta. Inclusive esses 2 artigos saiu na, acho que é Nature. Tava dando uma olhada antes aqui. Isso, nasceu na Nature hoje, né? Que derruba o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Eu vou concordar aqui com o Solon, viu, Fernando? Eu vou concordar. Realmente, as pessoas que dizem, tomei a hidroxicloroquina e melhorei, mas talvez o próprio organismo dela melhoraria sem. Sim, eu concordo totalmente. No seu caso, você sentiu uma leve melhora na disposição. Isso, no meu caso foi só na disposição. Porque você estava com muito cansaço, muito sono. Porque eu já estava tomando antibiótico, que me ajudou muito. Eu já estava tomando, no meu caso, como eu tinha problema respiratório, o Decadron, ele dilatou bastante os brônquios, me ajudou excelente também. Ou seja, uma combinação de remédios para tratar esses sintomas, né? A cloroquina, para mim, foi bom no sentido que parecia que me deu mais energia, porque eu tava dormindo o dia inteiro. Mas aí não tenho como eu chegar e falar, não, realmente tá aí o remédio que me curou. Não, foram um conjunto de outras coisas. Inclusive, a Rádio Irapuru de Passo Fundo fez uma pesquisa e mais de 80% das pessoas pesquisadas responderam que tomariam uma medicação se tivessem o coronavírus, tomariam mesmo sem ela ser uma medicação com comprovada eficácia. Sim. Então, é aquilo que você falava, né, Solon? As pessoas tomam, não tem outra coisa, bom, não é comprovado, mas pode ajudar. Em uma situação de fragilidade de uma pessoa, a gente sabe que as pessoas não agem com racionalidade. E é por isso, então, que a gente tem um médico que atua com racionalidade o tempo todo. Ou pelo menos espera-se isso dele. E, bom, numa situação em que tu tá mal, doente, e que a única coisa que tu pode fazer é esperar, eu acho que é mais fácil tu acreditar que existe algo que vai te curar do que tu esperar. Mas como eu disse, o que a gente fala pouco dessa doença é que 80% das pessoas se curam sem nenhuma intervenção. Sim. Só esperando o próprio corpo reagir. Então, pensa que se de 100, 80... qualquer coisa que elas tomarem, elas vão sobreviver. E esse é um número, Solon, também que deixa as pessoas menos... elas não se cuidam mais por causa desse dado também. Você já pensou nisso, né? Sim, claro. 80% se curam com a própria imunidade do corpo. Então, eu vou pegar, eu vou me curar? Por que eu vou parar de trabalhar? Por que eu preciso... Então, isso também acabou, de uma certa forma, colaborando. Com certeza. E que bom que tu tocou nesse tópico também, que eu já queria falar sobre ele. Apesar desse dado de 80% das pessoas se curarem sem nenhuma intervenção, existem vários pontos de ressalva. Essa é uma doença muito pandêmica, muito infectiva. Então, apesar de 80% das pessoas se curarem, se eu infectar 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, que é o que aconteceu no Brasil... os 20% que precisam de tratamento, que são estados graves, são muitas pessoas. Exatamente. E os 1%, na verdade a gente não sabe a mortalidade real dessa doença no Brasil ainda, que vão morrer, vão ser muitos. Olha que absurdo, estão morrendo 1.000 pessoas por dia. E isso está sendo diminuído, a gente está normalizando isso. Isso não pode ser normalizado. São 1.000 pessoas que morrem por dia de algo evitável. Se caísse um avião por dia, não ia morrer tanta gente, ia ser algo evitável. E a gente lidar com isso como se fosse uma tragédia. E a gente não está lidando com isso como se fosse uma tragédia. Inclusive, acho que é um bom momento para tocar no ponto que a palavra pandemia é algo catastrófico, cataclísmico. É algo que a Organização Mundial da Saúde só decreta em situações extremas. É algo comparável a um tsunami, a um furacão, a um tufão. O próprio termo já seria suficiente para assustar. Tanto que a última pandemia que nós tivemos no mundo foi em... 1918, eu acho, do H1N1, não, a peste, a gripe espanhola. Gripe espanhola. Na verdade, essa foi uma pandemia aguda, que é como é do Covid-19. Mas, por exemplo, o HIV é uma pandemia. É uma pandemia crônica, que se estende por muito mais tempo. Mas a outra grande pandemia que afetou muitas pessoas foi a da gripe espanhola. E foi algo catastrófico. Então, as pessoas precisam
entender que isso é algo extremamente perigoso, algo extremamente para se tomar cuidado, que não é a mídia que tá fazendo propaganda, que não é só isso que tá passando na TV. Se vocês ligam a TV e estão falando disso, é porque é algo que é extremamente perigoso. E você deve cuidar e lidar com essa situação como algo extremamente perigoso. Como você lidaria com um furacão, por exemplo, ou um tsunami. E é claro que são exemplos totalmente diferentes, mas é o mesmo peso. Na verdade, é um peso muito maior, porque uma pandemia é um agente invisível que depende da gente e dos nossos cuidados. E a gente está vendo que os humanos não têm cuidados básicos. O Eduardo Rios, ele pergunta aqui como que tu avalia a postura do governo federal referente à pandemia como um todo. Sim, acho que entrar em algumas questões políticas é algo um pouco complicado, mas eu como cientista, e na verdade eu represento todos os cientistas que eu conheço, foi uma postura não adequada e pouco ágil e capaz de lidar com o problema. A gente teve a oportunidade que muitos países gostariam de ter tido, que foi ver a pandemia nos outros lugares, aprender com o que eles fizeram e tentar lidar com isso de forma diferente. A gente não fez isso. Segundo, a gente teve a outra oportunidade de ver isso aumentando no mundo, se preparar para isso, e a gente também não fez isso. Na verdade, falar que a gente também não fez isso é algo um pouco redutivo. Por exemplo, o ex-ministro Mandetta, ele teve uma muito boa ação no início da pandemia. Porque em um momento que muitos milhões de pessoas no mundo estão precisando de equipamentos de proteção individual, respiradores, medicamentos, e enfim, tudo isso falta, porque isso é produzido por empresas, enfim, e estava faltando no mundo inteiro. E a gente conseguiu lotes e coisas, apesar de pouco, a gente conseguiu para ter e para lidar com o início da pandemia. Então, o ex-ministro Mandetta fez uma condução muito boa. E aí, por questões políticas, aconteceu o que aconteceu. Então, foi inadequado e ainda está sendo inadequado. Levando na brincadeira, basicamente, algumas coisas. Pois é, e agora com a gestão estadual, né, os governadores têm a condição de determinar o que deve ser feito em cada estado, Solon. Aqui no Rio Grande do Sul você entende que está sendo conduzida de forma correta? Na verdade é um bom tópico também, muitos bons tópicos vocês falaram hoje. Na verdade, o que a gente fala que é a competência estadual agora se chama competência concorrente, que é algo que é uma organização do nosso estado. Por exemplo, saúde é uma competência concorrente da federação, do estado e do município, porque depende dos três setores e depende de ações dos três setores. E quando se tem competências concorrentes pela nossa legislação, as três precisam apresentar algo e decidir qual é a melhor forma de lidar com aquela situação. E na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi só ressaltar esse ponto. Então, os governos estaduais propuseram seus planos de como lidar com a pandemia e o governo federal não teve um plano. Não existe um plano federal para lidar com a pandemia. Existem pequenas ações. E como não existe um plano contrário, o plano que entra é o plano do estado, porque senão não existiria plano nenhum. E aí a gente estaria numa situação muito pior. Então, os governos estaduais fizeram o que foi possível dentro dos seus orçamentos. E aí eu destaco que existiram boas condições da pandemia e boas condições tanto de direita como de esquerda. Então não é algo político, é algo de cada governador. Por exemplo, agora é uma opinião, é a única parte que eu estou dando minha opinião da entrevista. O governador Leite, ele fez uma boa condução no início da pandemia, tanto que o Rio Grande do Sul era um dos estados que estava indo muito bem. Mas aí ele optou, em algum momento, por não seguir o seu conselho científico, porque o governador Eduardo Leite, ele tem um conselho científico formado por professores da UFPEL, da URGS, da UFSM, da UPF, enfim, pessoas muito capacitadas que estavam dando respaldo científico para o que ele estava fazendo. Em algum momento, ele optou, seja por pressão econômica, enfim, em fazer uma reabertura
das atividades em um momento em que a gente não estava em declínio da nossa curva de contaminação. E em todos os outros países, como eu disse, a gente pode aprender com eles, só se pode fazer isso em momentos de declínio da curva. E em nenhum estado do Brasil a gente entrou em declínio da curva para poder fazer isso. Então a gente é o único país do mundo que lidou desse jeito, depois os Estados Unidos lidaram desse jeito também. E não seguir um conselho científico é algo muito perigoso, principalmente em uma pandemia, que o que respalda as suas ações são conselhos científicos. Então, a explicação para ele ter feito isso é pressão de prefeitos, de entidades. Bom, então, que bom também que tu tocou nisso, é porque eu imagino que seja algo difícil a se lidar com o aspecto econômico, com o aspecto social, o aspecto sanitário da crise. Então, não estou aqui para julgar nenhum dirigente no que ele tem feito. É algo realmente complicado. Mas eu só tenho para dizer que o principal pilar das decisões deveria ser científico. E também queria aqui parabenizar, na verdade, o nosso comitê municipal de enfrentamento, que a gente vê aqui pela figura do Dr. Etienne, principalmente, que tem feito uma condução científica e de medicina baseada em evidências. E, na verdade, surtos dessa doença em qualquer lugar, eles são causados tanto por um problema político de gestão, quanto um problema das pessoas, que não se cuidam, enfim, não tomam as devidas precauções. E aqui em Birubá, na verdade, pelo que eu vejo, como a gente não tem nenhum estudo epidemiológico, enfim, a parte das pessoas é algo que cai muito mais e nos levou a estar nessa situação que estamos agora do que a parte pública. Mas a gente tá juntos nessa, porque é uma questão de saúde pública. Então, todo mundo tem culpa. Mas eu ressalto que aqui em Birubá, a parte das pessoas tem tido muito mais influência sobre isso. A individualização, a questão de... A falta de empatia, a chamada falta de empatia com o próximo, né? Na tua opinião, a gente já atingiu a tal curvatura, o tal pico que se fala? Porque no início diziam que a gente atingiria o pico em abril, depois para maio, e aí foi indo, né? Foi sendo postergado. Na tua opinião, a gente já atingiu o que seria o ápice da contaminação no Brasil? E se sim, a gente estaria vivendo agora o tal platô que eles falam, a queda, na tua visão científica, até quando que tu diria que vai essa loucura toda? Sim, então, é uma pergunta complexa com muitos pontos para serem analisados. Porque a gente vive em um país continental e cada estado tem as suas características. E isso é algo que deve ser considerado. Então, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul foi afetado muito tempo depois que em São Paulo. Então, teria que se olhar para a curva de cada estado. A nossa curva no Rio Grande do Sul está em ascensão completa, acelerada. E se nem a gente... atingimos o pico, então. Ao que parece, não. E essa ideia de atingir um pico, na verdade eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando que... fazendo piada com isso, ou enfim, falando que só estão postergando, enfim, então... Primeiro que o objetivo sempre foi postergar o pico, porque o pico é o momento em que muitas pessoas se contaminam e a gente não tem estrutura hospitalar para cuidar de todo mundo. Esse sempre foi o objetivo, e se a gente conseguiu desviar o pico, foi uma vitória, na verdade. Segundo, a gente está desviando o pico porque, como eu falei, é uma doença que a gente não conhecia há menos de um ano. Então, quanto menos pessoas pegarem, a gente garante que menos pessoas vão ter sequelas, vão ter acometimentos que a gente não sabe quais podem ser, vão evoluir para o que seja lá que for. E a gente garante que o nosso pico, que quando mais pessoas vão ser infectadas, vai ser quando a gente já tem um entendimento melhor da doença, técnicas para tratar ela, talvez medicamentos, que não é o caso agora. Então, bom... No Brasil, os dados mostram que a gente está em um platô, tanto de mortes quanto de infecções. E isso seria uma situação boa se esse platô fosse baixo, mas a gente está em um platô extremamente elevado. E se a gente não baixar esse platô, essa situação não vai passar. A gente vai estender ela por muito tempo, não sei estimar o tempo,
mas a gente vai ter consequências cada vez piores do âmbito de mortes e cada vez piores nos âmbitos econômicos. Solon, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho um bom tempo já, não consegui encontrar uma resposta. O epicentro do coronavírus foi Wuhan, na China. Sim. Né? Lá a vida voltou ao normal completamente. Né? Festas. Né? Tá tudo... Como é que eles conseguiram? Bom, ótima pergunta de novo. O epicentro inicial foi Wuhan. E, na verdade, não foi o pior caso de condução da pandemia no mundo, porque depois o segundo epicentro foi a Itália, que foi muito pior do que Wuhan, depois os Estados Unidos foi muito pior, e agora é o Brasil, que foi muito pior do que qualquer um dos outros. Existe uma questão cultural aí, que é as pessoas que são de origem asiática e vivem em países asiáticos já enfrentaram muitas pandemias. Eles já enfrentaram SARS, já enfrentaram MERS, já enfrentaram outras pequenas pandemias isoladas. E eles sabem que se não tiver engajamento populacional, não se supera essa situação. E tem outro ponto em que no Oriente se respeita muito opiniões científicas. Apesar da gente conhecer muito dessa coisa de medicina tradicional, enfim, que a gente sabe que vem do Oriente, opiniões científicas são extremamente respeitadas. Quando algum cientista fala, outro cientista contesta e as pessoas não só acompanham essa discussão, mas se interam sobre. E a gente não faz isso aqui. Na verdade, o que a gente faz aqui no Ocidente é buscar uma informação que seja conivente com a nossa opinião, independente do que outras pessoas, especialistas estão falando ou do que os fatos mostram. A gente quer ouvir o que agrada os ouvidos nossos. Exatamente. É algo que nós, cientistas brasileiros, já notamos há algum tempo e que foi agravado muito, muito pela pandemia. Então, a gente busca, independente se parece ser algo real ou fora da realidade, algo que seja conivente com o que a gente pensa. Isso é tanto para a ciência, quanto para a política, quanto para aspectos sociais. A gente não gosta de olhar fatos, a gente gosta de olhar coisas que são coniventes com a nossa opinião. Mas também que bom que tu ressaltou isso, porque apesar de eles terem superado o pico inicial da pandemia deles, essas aberturas que eles fizeram, que tem casos de festas, enfim, estão aumentando pequenos casos e isso pode levar a uma segunda onda. Então, não quer dizer que eles estão tendo agora uma condução boa. Tiveram no início, porque a China conseguiu manter o seu platô baixo e caiu muito rápido. Mas agora, reaberturas assim, desse jeito... Você acredita que os dados lá foram manipulados, de certa forma, pela quantidade de habitantes que tem a China e a quantidade de casos e mortes? Pode ter havido uma manipulação de números lá? Bom... o que eu posso dizer para vocês é que esses dados são constantemente revisados pela Organização Mundial da Saúde. Também teve falas e coisas sobre a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde é uma organização sem fins políticos. Ela é governada ou conduzida por todos os países do mundo. Dentro desses países existem países de todos os espectros políticos que vocês podem imaginar. Então... se teve erros, talvez, da Organização Mundial da Saúde, foi por excessos ou foi por conduzir a informação com a informação que se tinha naquele momento e ela não era suficiente. Então, a gente garante que a Organização Mundial da Saúde, que a parte científica dela, que não tem espectro político nenhum, está revisando esses dados, então a gente entende que não teve nenhum tipo de manipulação. Mas também que bom que tu tocou nesse assunto, porque quem teve manipulação nos dados foi o Brasil, na verdade. Porque a gente passou um momento em que se teve, não sei por que motivo, uma forma diferente de se explicar os dados, e aí a gente observou uma queda, e aí isso não era explicado, e aí entraram-se várias ações judiciais, enfim... E tanto que se formou um consórcio, que se chama Consórcio dos Veículos de Imprensa, que é onde a gente está tendo informações oficiais sobre esses dados,
Porque os dados oficiais não eram oficiais, eles Mas foram como acreditar nos dados da China, sendo que a China foi, além do epicentro, obviamente, foi o país em que deram fim em cientistas e médicos que denunciaram a Covid-19, né? Sim. A própria Organização Mundial da Saúde não soube responder isso, porque havia denúncias em que o presidente da OMS teria ido visitar várias vezes, né, o governo chinês na época, inclusive o médico que denunciou, né, o aparecimento da Covid-19 foi tratado como criminoso, foi preso, foi solto e morreu da Covid, e cientistas que fizeram denúncia, cientistas chineses que denunciaram a Covid, sumiram até hoje, não apareceram. Sim. Né? Então, como acreditar que aqueles dados da China são verdadeiros? Então, o que eu posso te dizer é que tudo isso está sob investigação e que se foi conduzido dessa maneira, vai aparecer e vão ser cobrados. Sim. E que hoje, sabendo-se do potencial pandêmico, existe um braço da OMS em cada continente, em cada país, que avalia os dados e traz para a sociedade, olha, esse país não está conduzindo corretamente os seus dados. E existem casos de outros países, tem países menores que são ditaduras, em que os dados parecem estar sendo maquiados, e aí tem toda uma pressão internacional para eles exporem os seus dados de verdade. Exato. Então, os dados que a gente tem hoje, a gente pode acreditar, porque eles foram a partir da Organização Mundial da Saúde, e se teve alguma maquiagem, alguma definição, isso vai aparecer. E aí a gente vai poder dizer, teve maquiagem, teve... Enfim. E na questão da vacina, não sei se o André ia fazer uma pergunta. A Cláudia Moura tem uma pergunta aqui. O que você diria de Ibirubá, Solon? Como deveria proceder aqui? Você já comentou um pouquinho, né, da nossa... Tem alguma coisa a mais que poderia ser feita aqui? Tem, e na verdade, o que eu observo e algo que eu ia tocar daqui a pouco na entrevista é... engajamento pessoal. Eu vejo que aqui em Ibirubá, por ser uma cidade do interior, a gente gosta muito dessa coisa de fulano falou algo, então eu acredito, enfim, eu li em tal lugar, eu acredito, eu espalho para um certo grupo de pessoas. Eu sei até que tem grupos no WhatsApp que se chamam Fatos e Notícias, coisas assim. Nunca entrei neles, que realmente ficava irritado. Mas a questão é que falta engajamento pessoal. Parece bobagem, mas máscara e isolamento social são as únicas coisas que a gente pode fazer em relação a essa pandemia. E são coisas com respaldo científico. Tem inúmeros estudos. Quem diz que não existem estudos sobre isolamento social e uso de máscara tá mentindo. Inclusive, eu posso deixar links aqui se as pessoas querem conferir por elas mesmas. Inúmeros estudos que mostram que são as duas únicas coisas que podem prevenir os casos e prevenir a pandemia de se espalhar. Então, se a gente quer uma prevenção, não é um remédio. É isolamento social e máscara. Eu vejo aqui que muitas pessoas não usam máscara, que não acreditam porque leram em algum lugar, que acham que é frescura. Dentro dessa pandemia, não existe frescura, porque, como eu falei, a palavra pandemia é catastrófica, é algo sem precedentes. Então, tudo que tu pode fazer de cuidados, tu deve fazer e tu deve se policiar. Por exemplo, tu deve se policiar para continuar sempre usando a tua máscara. Tu saiu de casa, colocou a tua máscara. Depois que tu saiu de casa e colocou a tua máscara, tu não tira ela. Absolutamente, para nenhum motivo. Claro que se tu vai comer, tu tira ela, enfim. Mas tu não tira. Eu vejo pessoas que saem assim do carro, segurando ela na mão. Não. Saiu de casa, colocou a máscara. Isso vai prevenir muito de espalhar os casos aqui em Ibirubá. Outra coisa, usar a máscara de forma correta. A máscara tem que tapar perfeitamente o nariz e a boca. E depois que ela está tapando o nariz e a boca, ela não pode descer pro queixo, não pode descer pra testa, não pode descer pra lugar nenhum. E eu sei que é algo que incomoda. Por exemplo, a gente tá aqui falando, é difícil de falar, mas é algo que a gente precisa se acostumar, porque é a nossa realidade de agora. Então, depois que a máscara saiu de casa, colocou a máscara no seu rosto, não tira. Tira se for necessário, se precisa espirrar, se precisa comer. Depois higieniza as mãos, coloca ela, mas para de tirar para conversar, para de colocar no pescoço, no rosto, porque são áreas que estão contaminadas. Bom, esse é um dos pontos. Então, usar a máscara e usar a máscara de forma correta. E segundo ponto, o isolamento social.
E também parece bobagem, mas quando a gente tá esperando, por exemplo, na fila do cartório, na fila do banco, ficar a 2 metros de cada pessoa ajuda muito a diminuir os casos. E não tocar nas pessoas, não é o momento para isso. Até a gente achar alguma solução para essa situação, a gente se cumprimenta falando, a gente dá olhares, enfim. Não tocar nas pessoas é muito importante, porque existe uma transmissão por tocar em superfícies. Por isso mesmo, higienizar as mãos com frequência. Se a gente já teve a doença, se a gente tem alguma possibilidade de ter tido contato com as outras pessoas, se isolar, ficar mais em casa. Não é o momento pra sair, pra se divertir. Se tu tem a condição de ficar em casa olhando TV, tu já é mais privilegiado do que muitos outros brasileiros. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa ficar em casa e não sair, não fazer festa, não ir pra lugares, não fazer coisas que a gente acha, fazer coisas que a gente sabe que são corretas e que tem respaldo científico. Que um médico falou, que o Dr. Etienne fala toda vez que ele vem aqui. Sim. Que eu tô falando agora, por exemplo. E não tentar procurar alguma imagem, alguma coisa sem fonte, ou algum outro médico que fale algo que seja totalmente diferente das diretrizes de todas as organizações médicas, de todas as organizações de saúde, que seja conivente com a tua ideia. Porque não é uma pessoa mágica em algum lugar que vai achar a solução para isso. Sim. E se qualquer médico tenha qualquer opinião contrária, ele pode expor isso para a sua sociedade médica, ela vai avaliar. E olha, se a sociedade médica avaliar e os outros médicos derem a sua opinião, e ela for contrária desse médico, é porque é uma opinião inválida. Sim, deixa eu te perguntar a questão da vacina, né? A gente tem 3 principais fabricantes, né, com a vacina em desenvolvimento. A gente tem uma vacina em parceria entre Estados Unidos e Alemanha, a gente tem de Oxford, né, a vacina inglesa aí, e também tem a vacina chinesa em andamento. E aí nem é citado, inclusive eu estava lendo hoje de manhã, alguns artigos já nem estão citando mais a vacina russa, porque já começaram a distribuir sem ter concluído a terceira fase, a fase final que chamam, né? Na tua opinião, como tu avalia essa questão da vacina, da produção da vacina? E se sim, a vacina está por ser finalizada, quanto tempo tu acha que levaria para uma vacina ser produzida em larga escala? Excelente pergunta também. É importante ressaltar aqui que a vacina existindo não significa que a pandemia acabou. O que vai controlar a pandemia é a vacinação. E não é a vacinação no Brasil, nos Estados Unidos. É a vacinação no mundo inteiro. Então, vacina e vacinação são coisas diferentes. No momento que a gente tiver a vacina, não vai ter uma produção em larga escala para todo mundo. Então, vai levar um tempo para a gente poder imunizar a quantidade de pessoas da população que a gente precisa para proteger populações. Então, a única coisa que a gente pode fazer é isolamento social, cuidados, mesmo que pareçam bobagem, usar a máscara do jeito correto, que depois que ela tá no seu rosto você não mexe mais, não tira para conversar nem nada, se isola da forma correta, não toca nas pessoas, não se aproxima, não acha que é bobagem, não acha que é frescura. E entrando mais no tópico da vacina, o que a gente fez de tecnologia de vacina em menos de um ano para uma doença que a gente não conhece é uma evolução científica que a gente nunca viu na história da nossa ciência mundial. É algo, assim, extremamente revolucionário. É que parou o mundo, né? Pois é. Todo mundo teve que se ajudar, de certa forma, a buscar uma solução, né? E é algo que foi, assim, de um extremo trabalho de pesquisadores do mundo inteiro. E sobre essas vacinas, a gente tem algumas vacinas mais avançadas porque elas são baseadas em coisas de outras pandemias. E aí, por exemplo, a vacina britânica, ela é a mais avançada atualmente, provavelmente é a primeira que vai sair. E ela foi baseada em tecnologias antigas de outras pandemias e pelo fato de a Universidade de Oxford ter uma capacidade científica muito grande. Então, essas 3 estão em teste no Brasil. Tem uma quarta que é a russa, que também tem teste no Brasil. Quer dizer, ainda não entrou, mas já tem consórcios para se fazer esses testes. E, bom, primeiro, essas 4 vacinas só vão entrar em testes no Brasil
Porque a gente conduziu muito e muito, muito mal a pandemia. Porque a gente, os Estados Unidos, somos os únicos países do mundo que estão em crescimento descontrolado da pandemia. E a gente precisa de crescimento descontrolado para testar realmente se a vacina está protegendo as pessoas. Sim. E nos países, então, que a curva está em queda e tem poucos casos, a gente não ia conseguir testar. Então, o Brasil, apesar de a gente ter conduzido mal, a gente deu a sorte de estar conduzindo mal no momento em que as vacinas estão sendo testadas e por isso garantiu as vacinas para nós mesmos. E a vacina de Oxford, a vacina americana, todas elas foram feitas a parceria por esforços de pesquisadores. Teve apoio de alguns governos, enfim, mas é importante ressaltar que foram esforços dos pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Butantan, que foram atrás e propuseram e criaram essa possibilidade de parceria. E, bom, por a gente estar participando desses estudos, a gente vai garantir doses. O contrato para participar desses estudos nos garante doses. Então, uma parte das doses vem aí. A vacina de Oxford vai ter transferência de conhecimento, então a gente vai aprender como fazer ela, vai poder produzir no Brasil, e a Fiocruz já está instalando uma capacidade para produzir ela no Brasil. Então, em questão de vacina, no momento que a gente tiver uma vacina, a gente vai começar a produzir em massa. E eu acho que nessa parte o Brasil é muito bom porque a gente sempre tem campanhas de vacinação e distribuição pública de vacinas. E a gente já tem esse conhecimento. Mas também é importante ressaltar que a gente só teve que buscar essas parcerias porque a nossa ciência está desmontada e a gente não teve possibilidade de propor uma vacina própria. Que seria muito melhor do que propor consórcios, enfim, criar a nossa própria tecnologia e vender essa tecnologia, que é o que as outras, essas grandes vacinas estão fazendo. Aliás, esse é um ponto importante também, a pandemia virando uma disputa comercial. Com certeza. E, na verdade, se não tivesse virado uma disputa comercial, a gente não ia ter nenhuma vacina, nem nada, nem medicamentos, porque o interesse privado é o que movimenta muito dinheiro e a gente precisa de dinheiro para conduzir essas pesquisas. Pois é, e agora tá todo mundo querendo lançar a vacina aí, né, para faturar e faturar alto. Imagina um produto que todos querem comprar e só tem o seu no mundo todo, né, Solon? Quanto à atuação do governo federal, o Brasil decretou o estado de emergência dia 4 de fevereiro. Depois o Drauzio Varela, no Fantástico, veio dizendo que era um resfriadinho. Teve também um infectologista no Faustão dizendo que era uma simples gripe, que ninguém precisava se preocupar. Aqui eu estou lendo um comentário aqui de um ouvinte. A própria OMS errou muito no começo. Os governadores defenderam com unhas e dentes os seus carnavais e festivais. Realmente, né? Aqui tá... Eu concordo. O STF retirou a competência do governo federal. E daí o ouvinte pergunta, o governo foi apático, ineficiente? Na verdade... Fica mais no âmbito político, né? Mas... O que eu posso responder para esse ouvinte é que ele precisa revisar as informações dele. E, assim, informação não é aquilo que é conivente com o que a gente acredita. Informação são fatos. E ele tem que observar fatos. E o que eu posso dizer para ele, eu já falei sobre o STF, sobre a condução do governo federal. Não vou me alongar aqui porque é um caso político e eu vim aqui para falar de ciência. E do aspecto científico, então, eu já dei a minha visão, que na verdade não é uma visão, é a análise dos fatos. Então, eu não dei minha opinião. O único momento que eu dei minha opinião na entrevista, eu falei que eu estava dando minha opinião. Então, contra fatos, tu não tem o que argumentar. E nem lembro tudo que tinha na pergunta, mas... Deixa eu te perguntar, Solon, não te cortando, já que a gente está falando em projetos científicos, né? Não Sim. envolvendo o governo, política, enfim. Eu digo, como tu avalia como é que eu posso dizer, o incentivo a cultura do cientista no Brasil? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está conversando, eu e o Andrei aqui, as pessoas, o brasileiro tende a menosprezar o que tem. A gente, por exemplo, a gente diz assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos, mas a gente tem um clima subtropical maravilhoso, a gente tem um território maravilhoso aqui, é um país que o que tu plantar vai nascer, se não nascer aqui no Rio Grande do Sul, vai nascer no outro estado, ou seja, a gente hoje mora em cima de uma mina de ouro, né? E eu digo assim, eu acho que de forma cultural, o Brasil nunca foi muito de apoiar
tanto a questão da tecnologia quanto a parte científica, né? Tu, cara novo, né? Tá aí já com uma bagagem gigantesca, mas também apanhou muito para conseguir ter o que tem em questão de conhecimento. Como tu avalia o incentivo no Brasil a áreas tecnológicas, a áreas científicas, né? Para poder capacitar, como tu falou, seria melhor se hoje a gente produzisse a nossa própria vacina, ao invés de trabalhar em vacinas de terceiros, né? Tudo isso, acredito, questão de incentivo. Como tu avalia essa questão no Brasil? Eu posso te dizer que nunca foi suficiente. E nos últimos anos, isso que nunca foi suficiente foi sendo menos e menos ainda. Eu acho que vocês devem falar de tópicos que está sendo aprovado o novo orçamento para o ano que vem, enfim. E nesse orçamento, investimentos em educação foram cortados, enfim. Quando eu entrei na ciência, foi em 2013, quando eu entrei na graduação, que foi quando eu comecei meu primeiro estágio de iniciação científica, que foi o meu primeiro contato na ciência. E existia muitas possibilidades de bolsas e incentivos. E incentivos não é só tu dar a estrutura para o cientista. Tu precisa pagar para que as pessoas façam essa profissão. E a profissão de cientista no Brasil, primeiro que ela não existe. A gente recebe bolsas de estudo. E cientistas existem poucos porque não se paga por ser cientista. Se paga por ser professor. Se paga por ser ter um cargo público na Fiocruz, por exemplo. Então, a gente, historicamente, não incentiva os cientistas. E, ao longo dos anos, isso vem declinando, principalmente nos últimos 4 anos. E é uma queda bem triste, porque, na verdade, eu vi colegas perderem chances, oportunidades, colegas bons que tinham a bagagem e o necessário. O meu programa de pós-graduação, ele é conceito 7, que é o conceito máximo do Brasil. E o meu programa de pós-graduação sofreu muitos cortes ao longo dos anos, perdeu bolsas. Tanto que agora, nas últimas seleções, as pessoas que passaram não sabem se vão receber bolsas. E ninguém vai trabalhar sem receber por isso, porque a gente precisa se alimentar, enfim. Mas, com certeza, né? E esse é o nosso emprego, então. Essa é a importância de ter incentivos. Então, o que eu posso te responder é, nunca foi bom. A gente nunca teve uma cultura de incentivar isso. Tanto investimento científico quanto investimento tecnológico. A gente sempre preferiu exportar. Comprar importar, na verdade. O nosso conhecimento, as nossas empresas. Isso é algo cultural. Tem mudado. A gente passou por uma pequena revolução empresarial, tecnológica e científica, que existiram estímulos para essas coisas, mas isso declinou muito nos últimos anos e tem sofrido muitos cortes e está sofrendo mais cortes agora, apesar da gente... Eu acho que os cientistas provaram a sua importância agora na pandemia. E provaram também que a ciência é algo que não se faz agora. A gente precisa de toda uma construção. A gente precisa saber como fazer vacinas para poder produzir uma vacina. Então é algo que é investimentos a longo prazo e que a gente não tem e que a gente está perdendo. Sim, com certeza. Até dando aqui lendo mais alguns comentários, né? A Maristela Boni Fitarelli, ela pergunta: testes rápidos não dão a segurança que estamos negativados pela Covid-19? Não. Não é 100%. Deu ali não, que tá negativo, tá... Nessa pandemia, o único teste que te dá segurança e revela que tu possui o vírus e que é correto de ser usado é o teste molecular, que se chama RT-qPCR. Que é o do LACEN, que todo mundo fala? Isso, que é o teste que eu trabalho, que é o teste que eu faço. No governo do estado. E por que isso? Porque ele é o teste que detecta vírus vivos. E detectando vírus vivos, eu posso... Vírus ativos, vamos chamar. Eu posso isolar as pessoas que estão com vírus ativos e isolar quem teve contato com elas, enfim. E a gente precisa ampliar essa testagem. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo, mas é uma das maiores populações mundiais. Isso é uma incoerência absurda. É como tapar o sol com a peneira. Exatamente. Então a gente pega só as pessoas que têm sintomas graves, principalmente, e a gente sabe que
a maioria das pessoas nem apresenta sintomas. E o teste rápido, ele revela, na verdade, aspectos imunes. Ele revela a presença de anticorpos. E como a gente já discutiu aqui, a gente não sabe a imunologia dessa doença ainda, a gente está aprendendo. Então, o teste rápido para fins de diagnóstico não funciona. Não funciona. Seria só um paliativo ali. Ele é para estudos epidemiológicos. A outra pergunta aqui é do João Carlos Mensdorf. Ele pergunta o que você usaria se testasse positivo para a Covid-19? Eu acho que ele quer que eu responda qualquer um dos medicamentos. Enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu teria uma discussão detalhada com o meu médico. E eu gostaria que ele me apresentasse os aspectos de por que ele está usando cada medicamento. E quais as opções do meu tratamento. E a partir daí ia a aceitar o que o médico descrevesse, porque a autoridade é dele. Sim. Mas nunca sem entender o que está acontecendo. Claro, com certeza. Andrei? Legal, né? A gente agradece o Solon aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Fernando? Tem várias questões aqui. Eu não consegui ler os comentários para você ter ideia. Foi um recorde de comentários. São 70 comentários aqui. Vai entrando, a gente vai lendo um por um, né? O Marcelo Lopes, show de bola essa entrevista. Solon tem que vir mais nos veículos de comunicação. É de informações coerentes que precisamos. Parabéns, Solon. Isso. A Eliette Rentes, ela coloca: ele arrasa demais. Muitos elogios aí pro Muitos Solon. elogios. Muito obrigado Muito a mesmo, todos. né? E não poderia ser diferente, né? Você é PhD. Eu perdi o início. Infelizmente, nós tivemos aqui um ruído no áudio, Solon. Antes de fechar a entrevista com você, eu queria que você repetisse o que você falou lá no início da sua formação. Tá. Né? Para as pessoas entenderem quem é o Solon e qual é hoje a sua graduação. Então, eu sou graduado em biotecnologia, o que me faz um biotecnologista. Para quem não sabe, biotecnologia é a ciência que estuda a aplicação e a produção de tecnologia a partir de seres vivos. E para isso, o estudo então de rotas bioquímicas, proteínas, células, sistemas ecológicos e o que a gente pode aproveitar e entender a partir disso para criar produtos, para criar processos, enfim. Essa é a minha formação. Eu optei, então, por seguir uma carreira acadêmico-científica. E aí, depois da graduação, eu fiz meu mestrado. Meu mestrado foi em Biologia Celular e Molecular, que é a área da biologia que estuda, então, células e seres vivos, em geral, de um aspecto molecular. Entender como eles funcionam, o que a gente pode produzir a partir deles e o que a gente pode avançar em conhecimento a partir do ponto mais básico da biologia, que é o aspecto molecular. E eu acabei meu mestrado e agora eu sou doutorando, faço doutorado, já faço doutorado há 2 anos no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular também. Toda a minha formação foi feita na URGS. O que mais eu posso falar? Eu já fui indicado a algum prêmio, o Prêmio Jovem Pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Não ganhei, infelizmente. E as minhas áreas de atuação... E o PhD? PhD seria Doctor of Philosophy. É um título que tu ganha ao terminar o doutorado. Então, eu sou PhD Candidate. Eu sou doutorando agora. E tem prazo? Já sabe quando termina? Quando finaliza? A minha pesquisa foi afetada pela pandemia. E então, portanto, o meu financiamento, que é a bolsa que eu recebo por fazer a minha pesquisa, também foi afetada. A gente não sabe ainda como que vai ser conduzida essa situação. Esse ano não mais. Eu não sei dizer. E, bom, quando tu faz um doutorado com uma bolsa de estudos, tu tem 4 anos para concluir o teu processo. Eu já fiz 2 desses anos, então teria mais 2 anos. Mas a gente ainda tá vendo. E só para complementar, como tu leu o meu currículo no início, eu atuei já em áreas ambientais, que eu trabalhava com remediação de ambientes contaminados, biocombustíveis, produtos de petróleo. Mas desde o meu mestrado eu segui uma carreira em oncologia e eu trabalho com tumores, resistência tumoral.
E eu também coordeno um grupo de biologia sintética, que inclusive eu já falei aqui na Rádio Cidade. Eu ajudei meu grupo a participar de uma competição internacional, enfim. Inclusive agradecer à Rádio Cidade, porque depois que eu vim aqui a gente recebeu muito incentivo, financiamento que permitiu a gente ir para lá. Então eu atuo nessas 3 áreas. E agora, com a pandemia, eu entrei pro grupo de testes do LACEN e eu atuo na frente de testagem, que é o Comitê de Enfrentamento do Estado, que se divide em várias partes, e uma delas é o LACEN, e eu e mais 80 voluntários só na URGS, porque a Universidade Federal de Ciências da Saúde também participa, a FEVALE também participa. A gente realiza a testagem em massa da população gaúcha, mas a gente nunca chegou nesse objetivo de testagem em massa ainda, por falta de insumos, enfim. Perfeito. Solon, obrigado pela presença, né? Parabéns, currículo gigantesco, né? Uma capacidade de transmitir a informação muito boa também. Isso é importante. Às vezes as pessoas têm o conhecimento, mas não sabem colocar, não conseguem, né, transmitir. E isso você tem realmente uma facilidade muito grande. Dr. Edson Torres também está nos assistindo aí, né? Desejando sucesso aí, parabenizando você, né? Muito Depois obrigado. você dá uma olhadinha nos comentários aí, Claro. Deixa um like pro pessoal. A gente tá com o tempo estourado aqui hoje e já 1h30 quase com o Solon aqui. Poderíamos ficar mais a tarde toda, né, Fernando? Pois Com certeza. olha, até só lendo um comentário aqui, a Lia Denise Mahler botou muito inteligente, Solon. Tirou de letra, pois tentaram cercá-los de todos os lados com certas perguntas. Aqui respondendo a dona Lia, seria até difícil não tentar fazer perguntas inteligentes, porque sinceramente foi uma das melhores entrevistas que Muito obrigado. eu tive o prazer de ouvir, né? O Andrei ontem já tinha feito todo gerado uma expectativa em relação à tua entrevista, e realmente muito legal a gente poder sentar e conversar com pessoas que têm um conhecimento gigantesco que nem o teu, né? Então, em nenhum momento tentamos cercar ninguém com perguntas, a gente lê as perguntas e perguntas que a gente se faria também, né? Até a própria Com questão certeza. que tu acabou de responder sobre o teste rápido, que é uma pergunta que não acho que seja capciosa, né? São perguntas que a gente tem. Eu mesmo fiz o teste rápido esses dias e também tinha essa dúvida. Sim. Será que é eficaz? Não é? Né? Então, muito legal mesmo. Eu fico feliz, né? Acredito que falo até pelo Andrei nesse ponto, quando vem pessoas que têm um conhecimento, cara, gigantesco e fenomenal que nem o teu. Muito legal obrigado. mesmo. Legal, né? Queria concluir só agradecendo a oportunidade, então, agradecendo a entrevista. Reforçar que nesse momento muito ruim da nossa situação municipal, a gente precisa usar máscara do jeito correto, precisa reforçar as medidas de isolamento social, ficar em casa. Se você testou positivo para o Covid-19, fique em casa, se isole dentro da sua própria casa. Se você convive com outras pessoas, você precisa tentar distanciar o máximo possível do convívio social. As outras pessoas que vivem com você também precisam se isolar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai diminuir essa situação. Vai ter cada vez mais infectados. O nosso hospital não consegue cuidar de toda essa demanda. O nosso comércio vai ficar fechado, porque é o único jeito que o poder municipal tem de tratar essa situação. E a situação só vai se estender. Cada pessoa que sai sem máscara está contribuindo para cada uma das mortes. A gente já teve 13 mortes. Se um dia você saiu sem máscara, é culpado também. É culpado pelo comércio estar fechado. Então, todo mundo tem responsabilidade. A gente precisa cuidar muito, muito, muito dessa situação. Não é brincadeira, não é frescura. É uma catástrofe e a gente precisa lidar com ela como tal. E também reforçar que a minha entrevista aqui foi sempre um aspecto científico. Nunca respondi nenhuma pergunta de opinião. O momento que eu respondi uma pergunta de opinião, eu falei que era a minha opinião. Eu sabia que eu vinha esse tipo de pergunta, porque a gente está num momento polarizado. Isso também é horrível. A gente polarizou uma doença. Não consigo nem imaginar como explicar que isso é ruim. A gente não pode polarizar uma doença. A gente só pode entender que para tratar da doença a gente tem aspectos científicos e a gente tem que acreditar neles. E é só isso que a gente pode fazer. Então, a minha opinião sempre foi científica. E para as pessoas cuidarem as informações que elas leem, cuidarem de onde elas tiram o que elas seguiam, como que elas conduzem a vida delas e as coisas delas a partir das informações que elas leem. E é isso. Queria agradecer de novo e agradecer aos ouvintes.
e a oportunidade, agradecer a todo mundo que compartilhou. Lembrando que essa entrevista, Andrei, vai estar disponível agora, quando o Andrei encerrar ela, pela página da Rádio Cidade, né? Quem quiser acompanhá-la inteira vai estar ali, né? Inclusive, de manhã teve uma ouvinte, acho que era, que até a gente leu, ela falou que iria até fazer um chimarrão para acompanhar essa entrevista. Da Uana. Da Uana, né? Uhum. Então, quem perdeu essa entrevista até no início... tomou as duas térmicas de mate, então, né? Exatamente, né? E então, para quem perdeu o início, porque deu uma pequena falha ali, agora vai estar disponível toda a entrevista de novo. E essa entrevista a gente vai estar transcrevendo ela para as páginas do jornal Alto Jacuí também, que vai estar em circulação aí na sexta-feira. Legal, maravilha. Solon, mais uma vez, obrigado. Um abraço aí para Silvia também, né? Grande Silvia. Darei. Maria Lúcia Birkan, que Deus continue te abençoando e orientando. E é o mesmo que eu desejo para você aí. Muito né? obrigado. Fechamos, 2h da tarde com 1 minuto. E agradecendo a companhia, a audiência, todos que